Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um momento que temos juntos na presença de Deus para estudarmos a sua palavra. O tema desse mês é fé para vencer. Falar sobre fé é falar sobre um dos elementos mais importantes na vida cristã, pois sem fé jamais iremos alcançar as bênçãos que Deus reservou a cada um de nós. Sem fé, jamais sairemos desse evangelho de águas rasas. Jamais iremos experimentar o sobrenatural de Deus e nunca iremos agradá-lo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que é essencial para a fé? O que é essencial para a fé? Em primeiro lugar, ver o invisível de Deus. Em Hebreus 11, versículo 27, nos diz o seguinte: é pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que era invisível. É nesse sentido que nós temos o exemplo da viúva de Serepta, em 1 Reis 17, versículo 8 até o versículo 24. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha numa jarra e um pouco de azeite numa botija. Então colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhes disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do profeta Elias. Veja que nessa primeira situação ela estava com dificuldade, um grande problema, não tinha o que comer, era só fazer o pão, comer e morrer. Mas creu na palavra do homem de Deus e teve grande fartura. Mas logo em seguida, alguns tempos depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. A mulher reclamou a Elias: o que foi que eu te fiz, homem de Deus? Viesse para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? E Elias disse: dei-me o seu filho.
ela o apanhou nos braços dele. Ele apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxe também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o mesmo 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu, faze voltar a vida a esse menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdadeira. A mulher creu e recebeu a bênção de Deus. Ela viu o invisível de Deus. Muitas vezes nós não queremos enxergar. O invisível de Deus está tão perto, está na nossa frente. Nós não conseguimos ver porque nós estamos numa cegueira espiritual. Não estamos confiando em que Deus vai realizar nas nossas vidas. E em 2 Reis 6, de 13 a 17, nós temos um outro exemplo de um servo do Senhor. Vejamos essa passagem. 2 Reis 6, do versículo 13 ao 17. E ele disse: vai e vê aonde ele está, para que ele envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis aqui está em Dan. Então enviou para lá cavalos, carros e grandes exércitos, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te para abrir os seus olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aquele jovem não tinha visão da fé. Ele não cria no poder de Deus, não cria o que Deus poderia fazer, e temeu porque ele não conseguiu ver o sobrenatural de Deus. Deus estava agindo naquela situação. Deus estava fazendo na vida de Eliseu. Quando o jovem percebeu e o jovem viu que Deus estava operando, ele creu, mas precisou ver. Muitas vezes nós não vemos porque não cremos. Não estamos preparados, não estamos orando, não estamos confiando, não estamos buscando. Eliseu orou para que o jovem pudesse ver a bênção de Deus. Em segundo lugar, ouvir o inaudível. Em Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvir mediante a palavra de Cristo. Apocalipse 3, 13. Aquele que tem ouvidos, hoje ouça o que o Espírito diz à igreja. Elias ouviu o som das águas antes mesmo das nuvens se formarem. Em 1 Reis 18,
43 a 45. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volta para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu no carro para Jezreel. Samuel também ouviu o chamado de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor em 1 Samuel 3, de 1 a 10. E ouviu e obedeceu à voz do Senhor. No outro momento, lá em Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 3, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estávamos assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Escutar a voz de Deus, escutar Deus falar, é estar em plena sintonia com Deus, em oração, com o Espírito Santo, buscando a sua presença, deixando que Deus fale ao seu coração, que Deus fale com você, no seu ouvido, para dizer, filho, estou aqui. Filho, estou trabalhando, estou fazendo, estou agindo no teu problema. Espera em mim. Confia em mim. E tudo eu vou fazer. É promessa. Deus faz tudo na tua vida, na nossa vida. Basta crermos, estarmos de joelho, se quebrantando, buscando a sua face, ouvindo a sua voz. Deus se agrada com um coração quebrantado e contrito. Terceiro lugar, transpor o intransponível. É superar os limites, é transpor barreiras, ainda que estas sejam maiores. O salmista Davi disse, com o meu Deus eu pulo uma muralha, e com ele passo no meio dos exércitos. Passar por muralhas, passar as dificuldades, vencer significa confiança em Deus. Passar as muralhas, vencer os empecilhos, é ter Deus como nosso escudo, ter Deus como a nossa força, e Deus agirá no meio do seu povo. Você confia em Deus? Você quer transpassar aquilo que parece impossível para você? Mas sabe de uma coisa? Tudo é possível ao que crer. Nesse momento você pode estar pensando, não tem mais solução, não tenho como resolver. Espera em Deus, espera no Senhor e Ele todas as coisas vai fazer. Em quarto lugar, é suportar o insuportável. É contrariar as expectativas do inimigo e se manter firme mesmo em meio às tempestades desta vida. É suportar as lutas. É como Jó, apenas adorar a Deus e reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas. É esperar que tudo está no controle de Deus. Em Jó 42, de 1 a 5, diz o seguinte, então Jó respondeu ao Senhor, sei que
que sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei das coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou falar, fazer-lhe pergunta, e você me responderá. Meus ouvidos já têm ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Que maravilha ouvir isso, a segurança de Jó, a esperança de Jó, a fé de Jó. Nós podemos ter também o exemplo de Paulo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade e sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. É um grande exemplo, um grande ensinamento do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Então, é essencial para a fé é que nós possamos ver o invisível de Deus, ouvir o inaudível de Deus, transpor o intransponível de Deus e suportar o insuportável. Que Deus nos abençoe. Paz, querido, eu sou Assuero Soares, pastor da Igreja Batista de GPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz a tua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.